Ana Paula, Adriele, Isabela. E o pessoal tá entrando aí. Vamos esperar um pouquinho para entrar a galera toda aí que, que vai querer participar dessa live de hoje aí. Tá legal? Então, vou começar só contando boa noite, Isabela. Tudo bem? Esse fim de semana teve o curso do Ítalo aqui no Rio, né? O curso para coaches intrometidos, psicólogos e psiquiatras, né? Enfim, eu acho que o curso é ótimo para para todo esse pessoal, todo esse tipo de pessoal, né? Principalmente porque mexe um pouco com a nossa vida, né? Então a gente revê um pouco toda a nossa vida ali um pouco nesse curso e depois dele, né? Um curso cansativo, porque nos faz refletir sobre muitas coisas, né? Então eu digo que eu tô cansado até hoje, né? Foi um fim de semana, de 9 às 8 praticamente todos os dias, no sábado e no domingo, e é um cansaço muito grande, porque é um trabalho mental que se faz o tempo inteiro, né? Um desgaste mental muito grande, né? O físico nem tanto, você fica sentado ali o dia inteiro, mas o desgaste mental é muito grande, né? Muito bem, então chegou aí já um pessoal. Vamos começando aí. A ideia hoje é falar um pouco sobre o diálogo, né? Que eu botei esse título, Diálogo, a arte de saber ouvir. Mas no fundo é falar um pouco sobre essa conversa do casal, né? Essa conversa que o casal tem que o ideal é que se tenha isso diariamente, né? Eu vou focar mais hoje aqui nessa nossa live dessa conversa diária, essa conversa eu diria que teria que ser constante na vida de um casal. Não vou falar aqui dessas saídas que também que também são muito importantes. O ideal que seria semanal, quinzenal, sei lá, mensal que o casal tivesse. Que, enfim, o tom dessas saídas, desse encontro casal é outro, tá? Então vou focar inicialmente, vou dar algumas dicas, alguns exemplos práticos dessas conversas diárias e depois vou falar de alguns aspectos da comunicação do casal, do diálogo do casal, de forma mais geral, enfim, não só dessa conversa diária, tá ok? Então a gente vê que primeiro que diálogo, né, é uma palavra que vem do grego, dia, através de, e logos, né, o verbo, né, através da palavra, né, então através da palavra que se dá entre duas pessoas, né, entre duas pessoas. E dentro do casamento isso é fundamental, né? A conversa, esse diálogo constante dentro do casamento é algo fundamental. Por que é fundamental? Tá? Primeiro que nesse diálogo, nessa conversa, a gente conhece a pessoa com quem a gente está casado. Porque, veja bem, a gente casa com uma pessoa num dia tal, no meu caso eu casei no dia 28 de julho de 2007, e o tempo vai passando e a gente vai reparando que eu vou mudando, a minha esposa vai mudando, as circunstâncias ao nosso redor vão mudando, né? De forma que, com o tempo, nós estamos em 2019, tenho 12 anos de casado, hoje a esposa com quem eu estou casado é uma pessoa completamente diferente daquela com quem eu casei, né? Muito diferente. E eu também sou bem diferente daquilo daquilo que foi quando eu casei, né? De forma que se a gente não tem uma conversa constante, uma intimidade constante, se a gente não conversa o tempo inteiro, o tempo vai passando e em determinado momento, quando a gente se der conta, a gente vai olhar para uma pessoa, opa, quem é essa pessoa ao meu lado? Né? Eu já não reconheço mais, eu pensei que era aquela que eu casei há 12 anos atrás, e não é. Né? Então, nesse diálogo, nessa conversa, é onde a gente realmente começa a conhecer novamente a pessoa no qual estamos juntos. E isso é fundamental. Como eu falei, os gostos vão mudar, a forma de se vestir vai mudar, enfim, fisicamente, isso é inegável, isso todo mundo sabe, é óbvio. Os hobbies mudam, a profissão muda, o paladar muda, né? Você vê que na juventude gosta mais do doce, quando vai ficando mais velho, começa a gostar mais do gosto amargo. E os gostos também, no namoro, enfim, minha esposa gostava de uma coisa, agora já gosta de outra coisa, em termos de comida, de sabor de sorvete, enfim, de uma série de coisas. Né? E se eu ficar preso lá, como eu achava que era, como era, eu já não estou casado mais com essa pessoa de hoje. Né? Eu estou preso a alguém que já mudou muito. Né? Na saúde, os filhos que chegaram, os parentes. Então, são uma série de coisas
que vão aparecendo na nossa vida e que se perdem, né? Que se perdem se a gente não tem esse trato íntimo, essa conversa íntima com a nossa esposa, tá? Então isso é fundamental. Por isso que é importante conversar, para que a gente conheça a pessoa no qual a gente está no dia a dia, né? No qual nós escolhemos passar a vida inteira, né? Nós escolhemos num determinado momento passar a vida inteira com uma pessoa e ao longo do tempo essa pessoa vai mudando, tá? Então eu tenho que conhecê-la sempre, tá? Essa é a ideia. Então, as mudanças, elas não são só simplesmente acidentais, no gosto, na aparência, tudo mais, mas na essência. Não na essência como termo filosófico, mas na essência, no jeito da pessoa ser. Ela é outra pessoa. Então, eu tenho que conhecê-la novamente, repetindo, tá? E esse diálogo que a gente tem que exercer tem alguns aspectos, né, que é importante a gente conhecer. Primeiro, em geral, a mulher tende a falar mais. Eu talvez depois faça uma outra live falando do diálogo, mas abordando mais o aspecto dos temperamentos. Como é que é o diálogo entre coléricos, entre um colérico sanguíneo e um melancólico, enfim. Depois, mais pra frente, quando a gente tiver um pouco mais de... falar de outros temas, talvez eu volte a tratar desse tema no diálogo nesse aspecto. Hoje eu não vou tratar isso. Mas em linhas gerais, independente do temperamento, a mulher ela tende a falar mais, né? Ela tende a se abrir mais, né? Enfim, esse serviço que eu comecei a prestar ultimamente, de trato com o casal, de acompanhamento de alguns casais, principalmente de noivos, casais em crise, o que se vê é que normalmente a mulher ela está disposta a isso, a mulher fala as coisas e o homem não, né? O homem ele é mais reticente a isso, a se abrir para uma pessoa que ele não conhece, enfim, para falar de coisas da intimidade dele que ele não conhece. A mulher tem muito mais facilidade para isso, tá? Do que o homem. Então, normalmente, a mulher tende a falar mais, né? Ela tende, e o homem normalmente fica mais na dele, né? O que a gente fala, ele, quando chega em casa, normalmente ele entra na sua caverna, né? Ele vai entrar no seu mundo ali, onde ele quer descansar, né? E, enfim, independente se os dois trabalham fora ou não, mas enfim, o homem às vezes está cansado. Eu conheci uma pessoa, um senhor há muitos anos, que na época que não tinha celular e tudo, e o trabalho dele era atender telefone. Ele passava o dia atendendo muito telefone. E ele falava, olha, a única coisa que eu não quero fazer quando chegar em casa é atender telefone. Oi, André, tudo bem? Então ele não atendia telefone, você podia ligar a hora que fosse para a pessoa, para esse senhor, que ele não atendia, porque de tão exausto que ele ficava de atender telefone o dia inteiro. E às vezes pode ser, de repente, uma profissão ou outra de atendimento ao público, e a pessoa passa o dia inteiro conversando. E, enfim, e às vezes não está afim, ele simplesmente quer ficar calado, né? Por quê? Porque ele já está cansado, às vezes, de falar muito. Mas, então, enfim, a gente tem que entender esse lado, né, da pessoa, normalmente o homem, que também tem que se esforçar, né? Não tem jeito, a pessoa tem que se esforçar para criar esse momento de contato, esse momento de troca, esse momento de conversa. Então, é muito comum receber mensagens que as pessoas falam, e normalmente mulheres, né, como eu falei, elas se abrem mais, falando, olha, meu marido, eu tento conversar com meu marido, mas ele só fica em silêncio. Eu tento falar com o meu marido, mas ele só runge. Tá bom, não é aqui. Como eu falei, primeiro você tem que esperar entrar no tempo dele, e é importante criar um momento para que isso aconteça, para essa conversa. Normalmente, essa conversa diária, que deve ocorrer no casal, eu diria que tem que ser um pouco preparada sim, mesmo que ela não seja, enfim, não como uma empresa, ou marcar uma reunião ali, não pode ser assim, na família as coisas têm que ser naturais, não pode ser uma coisa engessadas, mas tem que haver uma espécie de um ritual mesmo, né? Enfim, eu me lembro de uma família que falava que era muito interessante, que era o relato da filha de 12 anos, explicando para a mãe como deveria ser, que ela deveria falar com o marido, com o pai, porque a menina percebeu. Ele falou, mãe, com o papai é o seguinte, ele tem que chegar em casa, tomar o banho, sentar na mesa, e aí ele cruza as mãos e ele fala, então, quando ele falar o então, é hora de falar, entende? A menina percebeu,
A entrada, a hora do diálogo era ali. Por quê? Porque a gente já descansou a mente dele, tomou o banho dele, já comeu alguma coisinha ali, tá com os forros fofados, e aí ó, já tá preparado para escutar. Né? Repara que teve todo um ritual, não é sair, a pessoa chega em casa, não dá nem um beijo, boa noite, já sai falando, já sai jogando um monte de coisa. Olha, é difícil. É difícil. Se coloca no lugar da pessoa, né? Como o diálogo é empatia, é se colocar no lugar da pessoa o tempo inteiro. Então não adianta. É fundamental criar esse ritual. Né? Qual vai ser o ritual da minha casa? Aí cada um vai ter que ver dentro da sua casa. Né? Cada um vai ter que conhecer o outro. Tá? Eu estou falando sempre nessa relação da mulher tentando entrar no homem, porque normalmente é o mais difícil. Tá? Mas pode pensar no lado contrário também, né? Do homem tentar se comunicar com a mulher, às vezes uma fleumática, que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de comunicação. Um sanguíneo com uma fleumática, às vezes. Mas o normal é esse. Então, esperar, criar esse ritual para fazer isso. Tá? Então, o que tem que conter? Eu diria assim, eu elenquei alguns assuntos que eu acho que são fundamentais um casal conversar todos os dias ou periodicamente, tá? Não necessariamente. E que também isso não precisa aparecer todo dia, isso tem que ser uma forma natural, mas que a gente tem que estar atento que isso apareça. Então, no dia a dia, é normal, e isso tem que acontecer, eu diria, quase todo dia, o chamado despacho. Não é despacho de macumba, não. É o despacho de despachante, de empresa, de falar de coisas do dia a dia. Né? Olha, você marcou o dentista, você marcou o médico da filha, fez a compra tal, tá faltando tal coisa, pagou aquele boleto, fez aquela pesquisa de preço, enfim, encomendou, fez aquela encomenda dos doces do aniversário de fulaninho. Enfim, esses são esses despachos, essa agenda. Que não que a gente pode achar que é uma futilidade, mas olha, dentro disso existem uma série de problemas que ocasionam, entende? Porque às vezes a gente não dá atenção. Por isso que eu estou falando, até para essas coisas simples tem que ter um ritual para começar a tratar delas, porque senão passa, entende? Não, mas eu pensei que você ia marcar o médico. Não, mas eu entendi que era você. Poxa, mas eu pensei que você ia, antes de vir embora para casa, você ia comprar o pão. Não, mas olha, eu nunca compro pão. Entende? Que se não há uma parada para se escutar, até essas coisas mais simples e corriqueiras, como é que isso traz problema? E aí já começa, porque a gente está cansado. Normalmente esse diálogo, essa conversa é no final do dia. Tá todo mundo morto. Né? Essa é a verdade. Se tem filho pequeno, então essa conversa vai aparecer às 11 horas da noite. Então o pessoal tá morto, com sono, com fome às vezes, porque só vai conseguir dormir às vezes quando a criança dorme, enfim, dependendo do lugar. Então, você vê que nem o básico sai, né? Nem o básico sai se não tiver uma preparação. Então, toda aquela preparação inicial que eu falei é fundamental. Então, até para essas coisas mais simples. Então, isso tem que aparecer e tem que aparecer de uma forma tranquila, né? Tem que aparecer num ambiente de paz, até para conversar sobre essas coisas mais simples do dia a dia, tá? Outra coisa que é muito importante, isso é muito importante, gravem, assuntos importantes de decisões de vida não podem ser tomados nesse momento. Aí é fundamental que se tenha um momento exclusivo, teoricamente, para isso. Isso combine até, faça essa pauta. Né? Por exemplo, eu vou trocar a escola de uma criança. Isso dá rolo. Entendeu? Então, isso não pode ser 11 horas da noite. Não dá. Não dá. Tem que separar. Olha, vamos sexta-feira, porque normalmente você não vai trocar a escola da criança de um dia para o outro. Né? Então normalmente de um ano para o outro. Então dá para se conversar, vamos fazer homeschooling, vamos fazer o quê. São decisões muito complexas para se tomar 11 horas da noite, 10 horas da noite no final do dia. Não é o momento. Então vai sair briga, vai ter problema. A gente tem que prever essas coisas. Então essas decisões importantes, como é que vai investir o dinheiro, como é que vai pagar a dívida, às vezes está cheio de dívida, como é que vai ser a mudança, eu estou pensando em mudar de emprego, vamos mudar de casa. Repara que esses são assuntos muito complexos e que demandam uma série de análises que não são para ser feitos em determinados momentos. Você precisa de um momento específico para isso. Então, às vezes, é dominar essa ansiedade. E, às vezes, comentar só, olha, nós temos que conversar sobre esse assunto. E ponto. Temos que conversar. Muito bem, temos que conversar. Vamos conversar na sexta-feira?
à noite, vamos organizar para alguém ficar com as crianças, com os filhos e tudo mais. Então, isso é fundamental. Isso vamos dizer assim, ver a família de uma forma, eu diria, quase profissional. Algumas pessoas não gostam dessa palavra, tratar a família como coisa profissional por engessar, mas às vezes é um pouco isso. Pensar naquela família. Não é tratar as coisas de qualquer jeito, né? A família, ela foi... Parece que a pessoa chega em casa e vira um monstro, né? Homem e mulher, às vezes vira um monstro. O cara é um gentleman na empresa. Nossa, é perfeito, super organizado. Chega em casa, é a zona. Né? No tratamento com as pessoas, com a esposa, com os filhos. Muda tudo. Né? Não pode ser assim. Em casa que a gente tem que ter um maior esmero e aplicação de todas as nossas virtudes ali. É ali que nós temos que nos empenhar mais. Depois, um outro assunto, como eu falei. O primeiro, agenda, esses despachos normais do dia a dia. O outro assunto que pode ser tratado todos os dias, que é importante, são aspectos da educação dos filhos. Mas o aspecto da educação dos filhos, não, mais uma vez, não é para fazer grandes conjecturas da educação dos filhos. É coisas simples, né? Como é que foi o andamento de cada um no dia, como é que a gente vê o desenvolvimento da criança de forma chata. São impressões simples. Né? Olha, comeu bem, hoje não comeu. Enfim, percebo que está ficando com febre, talvez tenha que levar no médico amanhã. São coisas assim naturais. Tá? São coisas que dá para você fazer de forma simples e rápida, sem grandes divagações. Olha, eu tô achando que meu filho tem autismo. Ferrou. É assunto para horas. É um assunto, olha, vamos ter que conversar nesse dia. É por isso que é importante ter um dia na semana, a cada 15 dias, para conversar de assuntos complexos. E um outro dia só para namorar. Tá? Então, você repara que se ter família gasta tempo, né? Não é brincadeira, não. Né? Você quer ter família e fazer de qualquer jeito, não dá, não. Né? E aí depois dá ruim. Aí depois vem reclamar. Depois um outro aspecto que eu também acho fundamental, e esse tem que ser diário. Os anteriores talvez um dia ou outro vai, mas esse tem que ser diário. Tá? Que são as boas histórias. As boas histórias, eu digo que elas salvam as famílias, muitas famílias. Que são o quê? São as piadas, as histórias engraçadas que aconteceram no dia, às vezes os fatos importantes no trabalho ou no trajeto, coisas que se ouviu que a gente acha que a outra pessoa vai gostar, e tudo isso com muito bom humor. Por quê? Porque isso alivia. Tá todo mundo cansado. Reparem, tá todo mundo cansado. A gente precisa descansar. Precisa descansar. Tá? Então, e a gente tem que proporcionar esse momento de descanso para os outros. Eu diria que deveria se começar por isso. Um parênteses que eu não falei no início. Esse diálogo que eu estou falando é a conversa do papai e da mamãe. Tá? Não é a conversa da família. Porque a conversa da família, que aí inclui os filhos, pequenos ou mais velhos, ele também tem que ocorrer. Mas não com essa estrutura. Aí é uma estrutura de acordo com a idade das outras pessoas da nossa família, das crianças ou dos adolescentes. Tá? Aqui eu estou falando do diálogo do casal exclusivo, que eu já vou falar também como é que tem que se processar, como é que a gente tem que um pouco preparar isso. Tá? Então, aqui é diálogo marido e mulher. Tá legal? Não é com a família, que tem que ocorrer também. Então, essas histórias, né? Gravar, às vezes guardar na manga. Puxa vida, eu ouvi isso, vou guardar, não vou contar hoje não, vou contar amanhã, porque hoje já tem a história de hoje, vou fazer a de amanhã. Amanhã talvez eu não consiga uma história legal. Então, e às vezes até aumentar um pouco mais para fazer graça naquilo, né? Então, por quê? Para criar um ambiente bom. Né? Repara que o casamento entrega. Eu tenho que entregar alguma coisa para aquela outra pessoa. E entregar o bom humor, entregar a alegria. Né? Esse é o momento de fazer isso. Depois, um outro aspecto que também a gente não pode deixar, às vezes, deixar de passar, que são as tristezas. Né? O que nos deixou triste? O que nos deixa triste? O que mexeu conosco no dia? Por que isso é importante? Porque, normalmente, aquilo que nos deixa triste é aquilo que pra gente é importante, tá? Porque se não vem, vai. Né? Sei lá, o meu chefe brigou comigo hoje. Beleza, o cara briga todo dia, o cara é daquele jeito. Então não me deixa triste. Ou então naquele dia, enfim, tô cansado demais hoje porque o meu chefe falou muito no meu ouvido. Aquilo não me deixou triste, eu tô acostumado já com aquilo.
Mas não, outro aquele aspecto, não, puxa vida, quando aquela pessoa fez aquilo comigo, quando ela pegou, sei lá, aquele meu relatório e copiou, aquilo me deixou triste. Porque as nossas estrelas mostram um pouco de como anda a nossa alma, onde paira a nossa alma, né? E isso é muito importante. E, sobretudo, se essa tristeza, ela advém de alguma coisa que o nosso cônjuge fez. Né? Puxa vida, quando eu chego em casa, você não me deu um beijo, eu fiquei triste. Né? Eu fiquei triste, porque eu esperava aquele beijo. Repara que as coisas não acumulam. Eu resolvo já, porque são pequenas coisas. Só que essas pequenas coisas não se resolvem no momento certo, elas acumulam e tem uma hora que explode. E o problema é que a gente só percebe que o nosso casamento está com uma crise quando explode, porque aí, na verdade, já entrou em crise. E a gente tem que trabalhar com prevenção. Tudo na vida é prevenção, tá? Relacionamento marido-mulher é prevenção. Educação de criança é prevenção. Não adianta eu querer resolver o problema do adolescente na adolescência. Ali eu vou ter que tratar do jeito que dá. O problema do adolescente é a prevenção. É lá atrás, né? Quando eles são pequenos, que eu posso resolver. O problema de birra com criança é prevenção. Eu tenho que prever os momentos onde que a criança pode ter birra, porque ela está cansada, está com fome, ou vai passar por aquele local que vai querer aquele brinquedo. Enfim, é prevenção. Então a gente tem que prevenir. Então essas tristezas é porque mostra como anda o meu coração. E aquilo me deixa triste. E isso tem que ser dito. E dito o quanto antes. Depois, coisa de amenidade, falar de filmes, séries, futebol, comida, gostos. Por quê? Porque eu tenho que dizer para outra pessoa também como é que estão os meus gostos atualmente. Como eu falei, a gente muda. Então ela tem que ter esse conhecimento, né? Enfim, falar do Flamengo, falar do que for aí, né? Campeonato Brasileiro, mesmo que as mulheres não gostem, às vezes comentar. Né? E as mulheres gostarem, se interessarem por isso também. E por outro lado, os homens também não achar que é besteira quando a mulher for falar da roupa, do vestido que achou bonito. Entende? Que a gente tem que se interessar pelo assunto do outro. Mesmo que pra gente aquilo não diga nada, mas ele tem que começar a dizer. Entende? Tem que começar a dizer. No dia seguinte, vou dar uma pesquisada, entrar na internet e olhar aquele vestido que ele falou ali, só pra ter o que comentar. Não entendo nada de moda. Vou comentar a cor. Não, achei que aquela cor ali tem a ver com você. Mas, enfim, já pelo menos comenta aqui. E por último, e aí sim, talvez seja uma novidade para muitas pessoas, mas é uma coisa que eu faço em casa com a minha esposa e que isso ajuda muito, né? Que a gente faz entre a gente e que talvez choque algumas pessoas. E que eu diria que talvez não sirva para todo mundo, mas que para lá em casa isso serve muito e é muito importante. Então atenção a esse aspecto, tá? Eu comento com a minha esposa, comento e às vezes mostro momentos e pessoas, sei lá, mulheres no meu caso, que tiveram algum tipo de comportamento que poderia gerar algum tipo de sedução, ou algum tipo de malícia, alguma coisa a mais. E ali, eu comento. Né? Hoje, a fulaninha de tal entrou na minha sala e falou desse jeito comigo. Ah, fulaninha de tal, olha, mandou esse zap. Não tem nada no zap. Só falou assim, sei lá, oi, paixão. Tem pessoas que às vezes tratam com muita intimidade as pessoas. Né? Assim, olha, fulano de tal me falou. Pra quê? Para que não apareça o mínimo de desconfiança de alguma coisa. Ou então parecer até dentro da gente, não, também não, isso foi uma besteirinha, né? Até gostei, né? Daquele elogio que ele me fez. Né? E aí começa a entrar. Repara que as coisas não entram com coisas grandes. Né? Não tô falando da pessoa, a mulher que me chamou para sair, né, do trabalho. Não, me chamou para, sei lá, ir para um happy hour. Não é isso. Não chegou nem a esse ponto ainda. Né? Porque se corta muito antes. E aí fala. Né? E isso gera uma confiança tão absurda entre as pessoas, que não gera a menor tipo assim, vontade de eu vou olhar para ver o que tem no WhatsApp dele, ou o que estão falando no Facebook ou no Instagram. Eu entrei agora nesse mundo do Instagram, né? Enfim, que vocês têm acompanhado aqui, sei lá, 90% das pessoas que me seguem hoje no Instagram são mulheres. E isso já poderia gerar, né, um ciúme, alguma coisa. Mas a minha esposa não tem o mínimo. Ela sabe, eu mostro, você olha, eu tenho a mensagem fulano de tal, e tudo, e ela acompanha comigo uma naturalidade enorme. Assim, por quê? Por causa disso. Porque a gente sempre fez dessa forma, mas de uma forma natural, não uma exigência, ela exigiu, que falou, porque... Não, é porque a gente percebeu que isso é importantíssimo.
Entende? E é isso, é delicadeza. Relacionamento é delicadeza. Delicadeza de ambas as partes. Mas temos que começar por nós. Porque a gente pode começar também a pensar: ah, Marcelo, isso que você está falando é muito legal, tudo muito legal, eu estou aqui assistindo, mas o meu marido, eu estou olhando aqui, a maior parte é mulher que está assistindo, são poucos homens aqui. Então, mas o meu marido, que deveria estar assistindo, não está. E ele não faz isso. E aí é que é fundamental, isso é fundamental, grave isso. A gente, e eu falo isso tantas vezes, vou repetir isso milhões de vezes, a gente não coloca chip na cabeça de ninguém. A gente não muda o sistema operacional de ninguém. Mas a gente nos muda. Nós mudamos. E nós podemos mudar o ambiente. Isso é fantástico. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Em qualquer lugar que vocês estejam, ou já estiveram, que a sua presença mudou o seu entorno. Pelo seu bom humor, pela sua forma de colocar, pela sua clareza, pela sua delicadeza, pelo seu porte físico, que mudou a conversa. Ou então, o fulaninho chegou. Vamos parar com essa conversa. Não precisa nem se fala isso. É só a sua presença que chega e muda. Então, no relacionamento é a mesma coisa. O que vai fazer com o meu marido... Opa, eu não, né? Minha esposa. O que minha esposa mude, no caso de vocês, que o marido de vocês mude, é porque nós mudamos primeiro. E às vezes isso demora muito tempo. Porque às vezes já tem uma série de marcas, uma série de coisas que já tomaram conta. E aí realmente não é simples. Não é da noite para o dia que vai se conseguir mudar. Mas se muda, porque nós mudamos primeiro. E nós temos que mudar. Cada um de nós que está assistindo essa live tem que mudar, inclusive eu. Cada um de nós temos que melhorar. E só depende de nós melhorar. Entende? Ninguém melhora ninguém. Eu que tomo a decisão, coloco a minha força de vontade e faço. Né? E faço. No fundo, esse trabalho que eu faço com os casais é isso. Ajudar com que eles façam. Cada um deles faça aquilo que tem que fazer. O que lhe compete. Dentro da sua realidade, dentro da sua biografia. Cada um tem que fazer aquilo que lhe apetece. E as coisas mudam. Entende que mudam? Vão mudar. No mínimo, eu vou mudar a forma como encaro aquilo tudo. No mínimo isso. Tá legal? Então falamos. Então ficamos esses 6 pontos. Vocês podem elencar vários. Mas esses eu considero que sejam muito importantes a gente falar nessa conversa que tem que ser diária. E essa conversa diária, como é que ela tem que ser? Onde, que horas, são coisas bem práticas, né? Então, eu diria o seguinte, hoje se perdeu, infelizmente, em muitas famílias, e isso é uma coisa que lá em casa a gente briga muito, porque sempre ocorra, é que se perdeu o momento de refeições, onde a família junta. O que se faz em refeições? Não é comer, simplesmente, um gorila lá, eu tô preocupado em comer, passa isso para cá. Não é isso. A importância da mesa é isso, um olhar para o outro e conversar. Então, se existe esse momento de diálogo ali na mesa de refeições, que dura, sei lá, meia hora, 30 minutos, ali com criança pequena, às vezes demora muito mais, onde toda a família vai conversar. Ali não é o diálogo do casal. Reparem, não é durante a comida. Eu não vou conversar sobre esses assuntos na frente dos filhos, porque às vezes saem algumas lascas. Entende? Saem algumas lascas. Então, é importante que isso não aconteça na frente dos filhos. Não na frente dos filhos, assuntos que têm relevância para as crianças. Talvez essas boas histórias que eu falei possam ser adaptadas para aquele momento com as crianças, com os filhos. Tá? Então, tem que existir esse momento com as crianças, do casal com as crianças. E aí, sim, tem que haver depois um outro momento, que não é este momento com as crianças, que sim, o casal possa conversar, e aí normalmente isso acontece depois que os filhos dormem, tá? Se consegue, de repente, os filhos um pouquinho mais velhos consigam ficar sozinhos às vezes, e os filhos ficam brincando de um lado, os pais conversam do outro, enfim, com maior naturalidade. Mas é importante que haja esse momento só dos dois. E que seja antes de deitar na cama. Eu, por exemplo, antes de deitar no travesseiro, eu já estou dormindo. Então não adianta. Era muito engraçado, porque às vezes a minha esposa, ela às vezes demora um pouco mais para dormir, então ela começa, às vezes, aqueles assuntos que eu falei, mas será que a escola das crianças estão boas hoje? E é engraçadinho, assim, porque eu estou quase dormindo, e, enfim, é hilário, né? A gente morre de rir, né? Porque você não entendeu, eu não sei nem meu nome mais quando eu estou indo dormir. Não sei mais, sei lá, não sei.
Então, não pode ser. O ideal é que não seja. Às vezes, um outro dia vai acontecer. Mas que esses 15 minutos, pelo menos, seja lavando a louça ali antes de dormir, ou fazendo uma tarefa manual que não exija uma atenção muito grande, também dependa da pessoa. O ideal é que seja um momento agradável ali, né? Que você possa ser tomando um vinho, mas não vai tomar um vinho todo dia, ou tomando uma cerveja, enfim, comendo uma coisinha, uma sobremesa, assim, enfim, antes de dormir. Enfim, seja um momento que se crie um momento agradável, mas também isso tem que ser com a naturalidade que é a naturalidade da família. Mas o importante é que exista esse momento a sós, tá? E por quê? E esse momento a sós aí é fundamental. Isso é dificílimo hoje. É com TV desligada, não é para ficar vendo a minha live nessa hora, tá? Então, enfim, espera acabar a live, até me assiste até o final e não é nesse momento, porque estão vindo aqui de repente com fone e a pessoa falando ali, enfim, esquece, não tem diálogo nesse momento. Celular, ou coisas afins, às vezes até um livro, né? Um livro muito gostoso. Vai falando aí que eu tô te escutando. Não tem conversa assim, não tem diálogo, não tem nada. Né? Isso vai ser uma perda de tempo e de irritação, né? Então, aí vai virar, sabe o que acontece? Que ao longo do tempo, esse momento, ele começa a se tornar um momento enfadonho, chato. Ih, lá vem ela querer falar comigo aqui, lá vem, eu não aguento isso, né? Porque não tem clima nenhum para conversa, entende? Não há nada ali, não há nada, e aí começa o afastamento do casal. Né? Afastamento, juntar, aproximar os rostos. Enfim, e é natural que depois dessa conversa haja um namoro, inclusive, né? De tão proveitosa que foi essa conversa. Depois, o que é importantíssimo, como eu falei, e aí eu já deixei para esse tempo final, aí mais para o final da live, né? Que é o aprender a escutar. Aprender a escutar. Esse é um exercício que a gente tem que fazer para tudo na vida. Não só no relacionamento conjugal, mas no trabalho, no curso que se faz, enfim, no lazer, inclusive. É aprender a escutar. No fundo, é aprender a estar presente onde se está. Hoje a gente vive no mundo virtual. Enfim, hoje a nossa comunicação que estamos fazendo agora é no mundo virtual. Então, a gente perde esse contato humano que tem que ocorrer. E a gente vive no mundo virtual, inclusive quando estamos com outras pessoas. Né? A gente não está ali conectado com elas, a gente está em outro planeta. Né? E a gente está viajando. Né? Lá em casa, as crianças falam: ô papai, ô mamãe, vocês estão em que planeta agora? Porque às vezes, enfim, é tanto problema que a gente acaba levando para as crianças percebem, as crianças são muito espertas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de um santo, né? Ele diz assim: faz o que dizes, está no que fazes. Está naquilo que a gente está fazendo naquele momento, com atenção total, é dificílimo e faz toda a diferença. Entende? A gente tem que estar integralmente nesse momento de conversa com o marido e com a esposa, integralmente para ela, integralmente para ele, todo, de corpo e alma ali, tá? Isso pressupõe o seguinte: esse é um exercício muito difícil. Por quê? A nossa tendência, por exemplo, alguém começa a falar, qual é a minha tendência? A querer completar o que a pessoa está falando, a interromper, a pensar numa resposta que eu vou dar, a pensar contar uma história melhor do que ela está falando, a pensar numa forma de contradizer o pensamento que ela está dizendo. Enfim, menos ouvindo o que a pessoa está falando. Menos. A gente pega uma palavra, uma frase e já começa a entrar no nosso mundo e sai do mundo dela. Porque a conversa, o diálogo, que como eu falei, né, nesse início, se dá através do logos, se dá através da palavra, através do verbo, ela se dá por meio dela, né? Por meio dessa palavra, aí a gente entrando no mundo da outra pessoa, isso é empatia. A gente tem que entrar no mundo da pessoa, entrar integralmente, para que, sim, eu dentro no mundo dela, eu comece a entender o mundo dela, e aí sim eu comece a dialogar com ela. Mas eu só consigo dialogar com ela dentro do mesmo planeta dela. Dentro da mesma, no mesmo local que ela. Tá? Não podemos fazer virtualmente. Enfim, eu posso conversar com minha esposa virtualmente, mas não pode ser um contato de cada um num canto nesse sentido. Tá? Então, eu tenho que entrar totalmente
no que ele está falando. Isso só se faz com uma escuta verdadeira, né? Não do sentido da escuta, mas na escuta do coração, que eu diria, né? De coração para coração. Essa que tem que ser a conversa. Aí sim, se eu entro no mundo dela, eu escuto exatamente o que ela está falando, aí sim, eu tenho condições de, depois que a pessoa terminou, e não tem problema, às vezes havia silêncios entre, principalmente se são assuntos muito importantes. Conversas normais do dia a dia não ocorrerão isso. Mas se é assunto um pouco mais importante, de tristeza ou de decisões assim, mesmo que pequenas do dia a dia, esses silêncios são importantes. É um silêncio que vai refletir, porque você não estava refletindo até o momento, você estava apenas escutando. Porque a conversa, o diálogo, ele não necessariamente é para que saia uma solução. Isso é um grande erro, principalmente dos homens, e sobretudo os coléricos. Tipo assim, eu quero dar a solução. A mulher às vezes tá falando, a esposa fala, tá falando. Às vezes ela tá falando simplesmente por falar, ela simplesmente quer que você entre no mundo dela, dos problemas dela. É só isso que ela quer, ela não quer soluções. E a nossa tendência é dar a solução. E normalmente a nossa solução vai ser simplista. Normalmente. Eu falo assim, não, faz isso, manda ele para aquele lugar. É isso que ela quer. Ela não quer que você resolva aquele problema naquele momento. Ela quer simplesmente ser escutada. Ela quer simplesmente desabafar. Ela quer simplesmente contar uma história legal que ela passou. Ela não quer ouvir uma lição de moral. Ela não quer dizer que fez certo, que fez errado. Não é isso. Ela simplesmente quer falar naquele momento. E a mulher tem mais necessidade, muitas vezes, de falar. Se for sanguíneo, então tem muito mais necessidade de falar ainda. E tem que deixar falar. Deixar falar. Tá? E depois sem caras e bocas também. Simplesmente ouvir aquela pessoa que tem para falar. Isso no diálogo com os filhos também é muito importante, abrindo parênteses com um adolescente. Às vezes o adolescente está contando umas coisas escabrosas que fez e você, meu Deus, como fez? E acabou. O cara para de falar, meu Deus do céu, eu falei aqui uma atrocidade, nunca mais vou falar sobre isso. Né? Levantou, regalou o olho aqui, eu não vou tocar mais nesse assunto. E às vezes a esposa também. Já sei que não gostou, vou parar por aqui. Você não fala nada, mas fala. Tá bom, continua, já sei. Eu já sei. Né? Matou, você mata o diálogo ali. Você mata a conversa. Quando poderia ser muito frutífera, poderia ir muito mais. E é importante nesse diálogo empático, nesse mundo, na entrada do mundo da pessoa, e como a comunicação é uma das coisas mais difíceis, seja numa empresa, seja numa família, seja no relacionamento marido-mulher, é uma coisa dificílima. Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende às vezes o contrário do que você falou. É impressionante. Né? O advogado sabe muito bem isso. Né? O cara quando escreve é um sabonete para que todo mundo entenda o que quiser entender e o cara não se comprometa com nada. Né? Desculpa os advogados aqui, mas muitas vezes é isso mesmo. Enfim, por quê? Porque a comunicação é dificílima. Comunicar alguma coisa é muito difícil. Muito difícil. Então, se eu vou comunicar e não estou dentro do mundo da pessoa, não é? Eu diria que é uma coisa de maluco. Começa a aparecer o que eu chamo de monólogo a dois, né? Um falando de si, o outro não quer nem saber. É o que mais acontece hoje, né? Monólogo a dois. Eu tô falando de minhas coisas, tá falando suas coisas, eu não quero saber o que você fala, você não quer saber o que eu falo. No fim, parece que tá tudo bem, cada um vai para um canto, ninguém sabe o que fez ali, o que aconteceu naquele momento. No dia seguinte a gente briga, porque um não ouviu nem a agenda do dia seguinte, no que o outro pediu. As coisas mais básicas a gente não sabe, porque não ouviu nada, já estava pensando em outra coisa. Tá? Então, coisas importantes, às vezes, para isso, né? Pedir para repetir. Puxa vida, eu não entendi bem esse aspecto. Você pode repetir? Não há nada de mal. É porque, às vezes, o assunto é tão longo, às vezes a pessoa vai falando, vai atropelando. Não, você pode repetir? O início? É sinal de que, enfim, eu não consegui entender muito bem. Principalmente se o assunto é muito, muito importante. Às vezes, repetir o que a pessoa falou, até para ver se você repetindo, você conseguiu entender plenamente o que a pessoa falou. Tá, então você quis dizer que aconteceu isso e aquilo? Não foi isso. Não, você não entendeu nada. Não entendi. Então você repete aí, porque realmente eu não entendi mesmo, não.
Enfim, esse processo, né, mas é de querer, né? De querer se colocar realmente na vida do outro. É, é, depois, muitas vezes, o que tem que sair desse diálogo é um elogio, né? Às vezes a pessoa ela quer ali uma palavra de afirmação, né? Como as linguagens do amor, uma das linguagens do amor é uma palavra de afirmação, mesmo que não seja a linguagem preponderante, mas em determinados dias, eu diria quase todo dia, tem que sair uma palavra de afirmação. Puxa vida, mas que legal que você fez, como foi isso, como você faz muito bem aquilo, mas de uma forma sincera, né? Uma forma natural, sem criar coisas. Eu criei esse desafio dessa semana que algumas pessoas fizeram, da gente todos os dias procurar uma qualidade na pessoa. E eu diria assim, em cada conversa, sair com um ponto positivo, que a outra pessoa se sinta bem do lado que conversou, depois que conversou com a gente. Repare que tem pessoas que passam na nossa vida que a gente gosta de conversar. Puxa vida, eu vou sair com o fulano de tal para tomar um chopp com ele. Pô, o papo dele é legal. Eu gosto do papo dele. Né? Puxa vida, aquele cara que se encontra no corredor do trabalho, cara, vamos tomar um cafezinho? Você chama na hora, né? Puxa vida, porque pô, eu gosto do papo dele, não sei explicar, né? Enfim, a gente vai junto com ele. E como isso é importante que seja dentro do casal, né? Que a minha esposa goste do meu papo, que eu goste do papo da minha esposa. De forma que a gente vai simplesmente querer estar junto. Caramba, eu quero ir logo para casa porque eu quero conversar com a minha esposa. Porque é assim que tem que ser. Né? Eu tenho que querer estar com ela ali. Isso, às vezes, acontece de forma natural e às vezes tem que ser construído. Entendeu? Você tem que ser construindo. Não isso não é algo que muitas vezes nasce ali. Não é nada. Não é. Tá? Isso tem que ser construído. Depois, se a gente é uma pessoa dura, a tendência é que a pessoa ao nosso redor, a nossa esposa, vire uma pessoa dura. Se a gente é uma pessoa amável, a tendência é que a nossa esposa seja uma pessoa amável e vice-versa. Tá? Por isso que eu falava, relembrando aqui o que eu falava antes, né? Quem tem que mudar somos nós, né? Somos nós. Dificilmente uma pessoa vai levantar a voz se eu estou falando de forma normal. Ela pode até levantar, mas se você começar a baixar o seu tom de voz, a pessoa naturalmente tende a baixar o tom de voz. Tá? Se a pessoa está xingando, vai falando, usando um monte de palavrão e você nunca usa, a tendência é que ela também diminua a forma de falar, dizer o palavrão. Isso, enfim, tem um aspecto que o Ítalo falava no curso dele, depende muito da personalidade, quem tem a personalidade mais forte ali. Mas a personalidade mais forte ali, que tem que prevalecer, é a personalidade daquele que está, eu diria, que está melhor naquele dia. Porque tem isso também, vai ter dia que um dos dois não vai estar bem na hora da conversa. E quem tem que puxar o outro? Né? Puxar o nível da conversa do outro. Isso é um casamento. A gente não está bem todos os dias. Aí fala, Marcelo, mas meu marido nunca está bem, eu sempre tenho que estar bem. Olha, às vezes é isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu tenho que fazer, é sacrifício mesmo. Amor é sacrifício. Lembra? Quem assistiu a primeira live? Né? Amor não é sentimento, amor é sacrifício. Isso é amar. Entende? Então, de modo que vai, muitas vezes, por muito tempo, quem ia ter que sacrificar sou eu. E o que acontece? Não acontece nada. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar feliz por isso. Porque eu que estou podendo me doar mais naquele momento. Tá? E a gente tem que estar... a gente tem que estar mudando o nosso ambiente o tempo inteiro. Né? Tem uma frase que o Ítalo gosta de falar muito, do Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? E minhas circunstâncias. Então, as minhas circunstâncias fazem parte de mim. Fazem parte do meu ser. A minha realidade faz parte do meu ser. Então eu tenho que mudar a minha realidade. É ela que eu estou vivendo. Eu não posso mudar outra realidade. É a minha realidade onde eu estou vivendo. E o problema é que às vezes a gente quer mudar, a gente quer imaginar uma realidade que não é a nossa. A gente quer imaginar um casamento que não é o nosso. Quer imaginar uma esposa que não é a nossa. Começa a fantasiar. Seria tão bom que ela fosse bonita como a Gisele Bündchen.
Seria tão bom se ela falasse tão bem como o fulaninho de tal. Seria tão bom se o meu marido fosse menos grosso como o fulaninho. Seria tão bom que se... Olha, seria tão bom um monte de coisa, mas não é. A sua realidade não é essa. E aí você tem que amar essa realidade e mudar essa realidade onde você está. É isso que você tem que fazer. Parar de querer se evadir da sua realidade. Isso que te faz triste. Isso que te faz infeliz. Isso que está afundando o teu casamento. Esse afundamento, é essa fuga. É essa fuga. Amar a realidade que a gente está inserido. É isso que nos resta. Só nos resta isso. Amar e mudar. Se tivermos que mudar. E melhorar, se tivermos que melhorar. Ou manter. Enfim, a gente sempre pode melhorar. A gente nunca deve manter. Simplesmente. Enfim, eu vou comentar um aspecto aqui. O que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Me pediram aqui, em algum momento aqui, para eu repetir alguns assuntos, esses 6 assuntos aí que eu comentei que são fundamentais. Então, recapitulando aqui, que eu acho, vocês podem aparecer com muitos outros, tá? Isso aqui foi coisas que me vieram à cabeça quando preparava essa live e coisas recapitulando as últimas conversas, normalmente com a minha esposa, o que saiu aqui, né? Então, um é só a agenda e esses despachos diários, essas coisas corriqueiras que normalmente é isso que sai. Normalmente fica só nisso, tá? Não é com o diálogo do casal, conversa do casal diária, é só isso aqui que sai. Enfim, isso tem que sair realmente, né? Quem vai fazer compra, o que vai comprar, os pagamentos, blá, blá, blá. Nossa agenda de despacho. Segundo aspecto, a educação dos filhos. Se temos filhos, conversar um pouquinho sobre cada filho todo dia, isso é inevitável. Né? Temos que falar, porque são, às vezes, decisões em termos até de escola, e coisas que preciso tomar. Vai fazer o passeio na escola ou não vai na festinha, o filho adolescente ou não vai, enfim, porque tem que decidir naquele dia. Coisas assim, mais simples. Depois, as boas histórias. O terceiro seria contar boas histórias, piadas, coisas legais que aconteceram no dia, ou coisas não tão legais, mas na verdade é a vida. Como é que foi o dia? Né? Contar como é que é o dia. E depois também um aspecto interessante que me veio à cabeça agora, que uma vez eu recebi um e-mail que falava de educação dos filhos, e isso é interessante, depois se quiser, se eu achar, eu até passo para vocês. Porque as nossas perguntas durante o dia ficam naquilo. Como foi o seu dia? Não sai nada disso. Né? Não sai nada disso. Até as nossas perguntas, até para tirar, principalmente se a gente tem um cônjuge fleumático ali, elas têm que ser mais aprimoradas, tem que pensar até nas perguntas. Né? Como foi o seu dia? O que você fez de bom? É isso, né? Mais além. O que aconteceu engraçado hoje? Teve alguma coisa engraçada que aconteceu hoje? Entende? Quem que é o engraçadinho no seu trabalho? Quem que faz o piadista? Ah, não, o piadista é fulano de tal. Quem que é o mal-humorado? Reparem, a gente saiu, a gente começa a olhar para outros aspectos da vida da pessoa. Né? É interessante. Agora começou a aparecer aqui nas barcas aqui Rio-Niterói vendedores. Não tinha. Agora todo dia tem vendedor, tem gente... vende bala, vende meia, vende, sei lá, vende tudo. Tem os caras que vão cantar. Fica assim engraçado. Todo dia tem uma história engraçada de uns caras desse na barca. Enfim, minha esposa até chega e fala, o que aconteceu na barca hoje? Né? Porque todo dia tem, né? Enfim, são coisas corriqueiras. Repare que eu estou falando de coisas corriqueiras. Repare que eu estou falando estou falando nada de extraordinário, nada que a gente tem que criar, assim, do outro mundo. Não, são da nossa vida. Outro aspecto são as tristezas. Essas coisas que nos marcam no dia, que nos deixam mal. Tem que ser ditas. O que aconteceu e com outra pessoa. Tá? É natural que nessas conversas aconteçam pequenas briguinhas, pequenas discussões. Entendeu? É normal. É normal. Por quê? Porque tem divergências de opiniões, tem divergências de formas de ver, tem divergências, poxa, às vezes a gente fez um negócio que outra pessoa não gostou. Isso é natural, então não estranhe isso também. Puxa vida, hoje todos os dias nós estamos fazendo aquele diálogo que o Marcelo falou, mas todos os dias sempre sai alguma divergência. Muito bem, ótimo. Qual o problema disso? Nenhum. Eu diria que se não aparece divergência nenhuma, tem uma coisa errada. Alguém está mentindo nisso aí. Porque, enfim, divergências ocorrem. Formas de pensar diferentes ocorrem. Né? Somos pessoas diferentes. Essas tristezas que nos marcam. Depois essas amenidades, filmes, séries, que pode ser essas boas histórias também, poderíamos incluir tudo ali. Comida, gosto de falar, puxa vida, hoje eu comi no almoço um bife com batata frita no restaurante tal, o bife era gostoso pra caramba. Porque nos dá
nos dá a dimensão que a pessoa gosta, caramba. Ô, dica, vou levar minha esposa pra jantar, ela gostou daquele bifão lá naquele boteco, vou levar no boteco, naquele boteco, não vou, eu conheço outro boteco, porque ela vai ter um bifão que ela vai gostar também. Opa, tá aí, tá aí. Tá aí a dica. Se eu não converso com ela, eu nunca vou saber. Eu não sei que a mulher gosta, não sei que eu vou dar presente de aniversário de casamento, não sei. Lógico, não converso com ela, não sabe mais nem o gosto dela. Vou comprar a saia, não sei se comprar azul ou rosa. Cara, mas ela fez lá, ó, ela fez a consultoria lá com a Paula Serra, no Beleza Cura, ela viu lá que a cor dela tem que ser, sei lá, o rosa. Eu nem sabia que ela foi fazer a consultoria. E aí? Ih, caramba, pegou, né? Então, eu tenho que saber, né? E por último, esse mata-ciúme, que eu diria, que eu chamo de mata-ciúme, né? Que é falar dessas coisinhas, falar das coisas com a pessoa essas pequenas seduções que acontecem todos os dias, às vezes de forma até natural, que às vezes que podem aparecer, tá? E às vezes tem, às vezes não tem. Também não é criar pelo em ovo, tá? Não é criar inventando pelo em ovo, não. Tá? Isso aí, normalmente, enfim. Esse último ponto eu falei que eu acho importante, porque a gente faz isso em casa, mas isso não aparece todo dia. Enfim, isso aparece até raramente, isso aparece, mas isso é importante ser comentado. Tá legal? Então, esse era um pouco o que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Depois, algumas pessoas também perguntaram, tem perguntado hoje, então, principalmente apareceu muita gente perguntando sobre como é que é esse trabalho de consultoria, de coaching, enfim, não tem nenhum nome ainda. Eu trabalho nisso já há algum tempo e não tem nenhum nome muito específico que vai ter. Que é esse acompanhamento de casais, tá? Então, eu vou fazer uma espécie de um aulão, uma live dessa aqui, explicando como é que é esse trabalho que eu faço. Resumindo, assim, bem resumido, enfim, eu atendo presencialmente casais, essencialmente casais, enfim, as pessoas fogem de fazer com os dois juntos. Eu faço o contrário, eu prefiro que sejam os dois juntos. A minha ideia é criar o crescimento mútuo ali, tá? Então, que algumas ferramentas que eu uso, algumas técnicas simples, tá? Temperamento, linguagem do amor, virtudes e defeitos, enfim, depende aí também do casal. E eu trabalho com 4 tipos de casais, vamos dizer assim, 4 tipos de produtos diferentes, vamos dizer. Casais namorados e noivos, preparando para o casamento, tem um aspecto que é visto com eles, toda uma formação, todo um trabalho, nem uma formação, né? Enfim, não um trabalho, mas um direcionamento que eu faço deles, um mentoring que eu faço deles. Um outro para casais em crise, casais que já têm uma situação de vida ali que estão passando. Um outro para casais que estão se preparando para ter filhos, aí entram alguns aspectos de educação, de preparação do relacionamento para chegar de um filho, ou de chegar de outro filho. E casais em crise, e um outro que é um acompanhamento contínuo. Casais que não estão em crise, casais que têm filhos ou não têm, enfim, e que querem um acompanhamento, querem serem acompanhados por um tempo. Por que é importante isso? Porque começa a ter um olhar de uma pessoa de fora sobre o relacionamento. E prever, enfim, como tem uma certa experiência, pontos que podem ir para cá enfim, que podem dar problemas no futuro, ou às vezes não dar problema, mas fazer com que a gente consiga, cada um individualmente, e o casal em conjunto, melhorar o relacionamento. Como eu sempre disse na primeira live, vou dizer isso repetindo muitas vezes, se a gente não está crescendo no nosso relacionamento afetivo, a gente está decrescendo no nosso relacionamento afetivo. Ninguém permanece na mesma, porque nós somos diferentes todos os dias. Né? Milhões de células morrem todo dia, milhões de células nascem todo dia. Hoje eu sou diferente do que era ontem, minha esposa é diferente do que era ontem. Se eu não estou melhorando meu relacionamento com ela, meu relacionamento com ela está piorando. Tá? Então, esse acompanhamento, no fundo, é fazer com que o casal esteja sempre melhorando o seu relacionamento, para que nunca tenha nenhum tipo de problema. Tá? Divórcio é uma coisa que custa caro financeiramente, custa caro afetivamente, uma marca não deixa, é um luto muito grande, e a gente tem que fazer de tudo para que isso nunca ocorra, nunca se passe pelo nosso casamento. Tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem o Instagram, dá 5 minutos ainda mais pra gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, tá? Me passaram uma pergunta ali que eu achei interessante, acho que foi do Léo, falando a questão da repetição, né? Que a pessoa falou, mas você não prestou atenção, né? Você não prestou atenção quando eu falei, você pediu para repetir? Às vezes pode acontecer isso mesmo, né? E assim, se a gente não prestou atenção, porque às vezes vai acontecer, e é natural, enfim, ninguém consegue ficar também essa atenção
tempo inteiro, enfim, todos os dias, tem um dia que a gente realmente não está muito bem, ele pede desculpa, né? É o momento de pedir desculpa esse diálogo. Me desculpa, né? Realmente não prestei atenção, pode repetir, porque você sabe que eu sou meio avoado, né? E até é uma forma de mostrar para a pessoa, pô, você é avoado mesmo, né? Sou avoado, fazer o quê? Tem que melhorar esse ponto, né? Enfim. E muito bem, né? Nada, não criar também, né? Aumentar as coisas, né? Eu diria que tem que diminuir, né? Botar às vezes um pouco de panos quentes e para se resolver aquilo. Tá legal? Alguém tem mais alguma pergunta aí, alguma coisa que queira saber? Marcelo, Daniele, Daiane, Cristiano, alguém mais? Ivana tá aí, viu? Foi pergunta do Léo, Ivana. Eu tive que responder aqui, tá? Porque ele não presta atenção, pô. Aí a gente aí fica mal aqui, né? Aí ele faz essa pergunta. Presta atenção, Léo. Pô. Tá legal, gente. Então, uma boa noite para vocês aí, bom descanso, tá? Até segunda-feira que vem, 8h30, eu vou lançar depois no Instagram a enquete. Vocês. Ah, e se o Conde fala demais? É o outro Leonardo aí falando, né? A gente tem que escutar demais, né? Escutar demais. Você fala demais e escuta demais. Né? E comenta às vezes, olha, deixa eu falar um pouquinho rapidinho. E comenta, mas olha, acho que é importante deixar a gente deixa eu falar um pouquinho agora também, né? Às vezes, comentar isso, né? Às vezes comentar. Mas vai acontecer mesmo, é natural que um fale mais e o outro menos. Normalmente, como eu falei, a mulher fala mais. Se a mulher fala mais, eu escuto menos, eu escuto mais, né? Com mais atenção e com mais carinho. Não acontece nada. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, galera. Até amanhã não, até segunda.